Bom, inicialmente quero agradecer a oportunidade da gente poder participar aqui, o grupo Audiovisualidades da Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design aqui da Unicinos, no Rio Grande do Sul, né, no campus São Leopoldo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É muito legal poder estabelecer um contato e na perspectiva do trabalho de grupos de pesquisa, que eu acho sempre um processo muito rico, que estimula a ideia de orientação coletiva, colaboração e trabalho integrado, que eu acredito que são questões fundamentais hoje, não só para o desenvolvimento da pesquisa, mas mesmo uma atitude mais solidária do próprio pesquisador em tempos tão difíceis, né? Eu tenho aqui alguns materiais para apresentar, a ideia aqui é uma visada mais ampla, assim, em geral, sobre as atividades do grupo, e claro, depois a gente fica aí à disposição para outras questões. Eu vou compartilhar alguns slides e também vou também navegar em alguns sites aqui relativos ao grupo, sendo o site do grupo o conteúdo principal, assim, para a gente conversar um pouco. Então, eu vou colocar aqui. Então, nosso grupo aqui está com audiovisualidades e tecnocultura, comunicação, memória e design. Esse ano nós decidimos fazer uma pequena alteração para falar, mas que é bem significativa para o grupo, né? Audiovisualidades da tecnocultura. E a gente vai talvez comentar um pouco isso depois. Então, ainda assim temos, né, comunicação, memória e design compondo essas 5 palavras-chave bem importantes para o trabalho do nosso grupo. Atualmente eu sou o líder do grupo, sou professor na Unicinos, no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, mas eu integro o grupo juntamente com os meus colegas Tiago Lopes, Sônia Montânio e professora Suzana Kilp, que é a fundadora do grupo, e que também está conosco aí dentro das atividades da universidade. Então, do ponto de vista dos docentes, né, além disso, né, integram o grupo todos os nossos discentes, orientandos de mestrado e doutorado, iniciação científica, além de também alguns parceiros em outras instituições de ensino da mesma forma. Para a gente entrar um pouco no clima do que é o processo do grupo, a gente tem um pequeno vídeo aqui, acho que tem cerca de 2 a 3 minutos, que faz uma certa síntese um pouco das ideias do grupo. Acho que é interessante passá-lo, tá? Então, eu vou rodar ele aqui, eu acho que eu compartilhei o som, então espero que esteja tudo ok. Vivemos numa cultura que multiplica dispositivos de produção, compartilhamento e edição de imagens e sons. Trata-se de uma tecnocultura audiovisual em rede que nos desafia a compreendê-la. É esse desafio que reúne as pesquisas do grupo Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, o TECAV. Audiovisualidades porque vemos o audiovisual não atrelado exclusivamente aos formatos reconhecidamente audiovisuais. Tecnocultura porque pensamos os objetos comunicacionais desde os processos que se instauram entre a técnica e a cultura. Memória porque enxergamos nas mídias contemporâneas muitas memórias midiáticas e não midiáticas. Design porque há no processo audiovisual um projeto técnica, estética e eticamente construído, com lógicas próprias que instauram outras linguagens. Olhamos para esses objetos audiovisuais, então, como processos, como relações. Esses objetos que convivem conosco no dia a dia e que muitas vezes simplesmente olhamos para eles como se fossem transparentes, como se não precisássemos pensar sobre eles, como se a mensagem estivesse ali pronta para ser simplesmente consumida. Entretanto, todo audiovisual, todo processo audiovisual é uma metáfora da época que os cria. Entre os nossos trabalhos estão a criação de protótipos, banco de imagens e metodologias de desconstrução audiovisual aplicadas à televisão e às formas televisivas dentro e fora da TV. O Laboratório de Memória das mídias online, LabMem, que investiga os modos como a mídia online preserva a si mesma e a outros meios. O Laboratório de Audiovisual em Rede, LAR, que pensa a dinâmica de audiovisualização da cultura, que coloca o vídeo, seus hardwares e softwares no centro de sua construção. Bom, esse é um pequeno vídeo de divulgação das atividades do grupo. Eu complemento ele com uma breve, mas importante assim, leitura aqui da nossa ementa, né? Então, os nossos estudos, né, eles se voltam para as tendências comunicacionais, memoriais, projetuais e experimentais do audiovisual, né, procurando inscrever isso
em um campo heterogêneo de formatos, suportes e tecnologias que atravessam e transcendem as mídias por convergência e dispersão. As pesquisas autenticam e analisam audiovisuais em contextos midiáticos ou em contextos não reconhecidamente midiáticos audiovisuais. Reconhece a historicidade e especificidade do cinema, TV, vídeo e mídias digitais. E as investigam na perspectiva mais geral de um aparelho e de uma ecologia audiovisual. Buscam compreender suas linguagens e configurações nos usos e apropriações praticados pelas mídias e pelos espectadores, entendidos agora também como protagonistas. Emergentes da cena contemporânea, tais usuários são desafiados e seduzidos a também agirem, até mesmo de forma projetual, em larga escala, como as mídias, na medida em que se disponibilizam a eles mais ou melhores ferramentas de realização audiovisual mais e menos dissemináveis na rede comunicacional expandida pela internet. Tais práticas das mídias e dos usuários inscrevem as audiovisualidades como substâncias da cultura, impactada pela importância crescente do design em seu devir. Essas definições, né, são extremamente importantes para o grupo. A primeira delas muito atrelada à perspectiva de conceber a ideia do audiovisual como a partir da ideia de uma qualidade audiovisual, de uma potência que se atualiza em diferentes materialidades da nossa tecnocultura. Essa é uma ideia-chave essencial que faz com que, dentro do grupo, objetos como games, como websites, como aplicativos, possam ser passíveis de investigação, tanto quanto também aqueles que costumamos ter mais familiaridade em reconhecê-los como audiovisuais, como no campo do cinema e da televisão. A importância disso reside no fato de que, na perspectiva do grupo, olhar para essa cena contemporânea significa problematizar esse audiovisual de uma forma muito mais expandida, procurando, né, inscrevê-lo justamente nessa perspectiva tecnocultural, ou seja, tomar os aspectos da técnica e das tecnologias como constituintes da cultura, né, e não como ferramentas isoladas, objetivas ou mesmo apenas, né, uma espécie de camada que realiza algo que o conteúdo já resolveu. Portanto, é fácil de talvez identificar que nós temos, assim, em termos de autores que mobilizam boa parte das atividades do grupo de pesquisa, justamente um conjunto aí espero que vocês estejam vendo o meu navegador agora, né? Aqui está o site oficial do grupo, tecnoculturaaudiovisual.com.br ou tcav.com.br. Então, quando a gente discute as nossas características, em termos de pensar nessas palavras-chave, audiovisualidades, tecnocultura, memória, design e comunicação, nós nos filiamos, né, no ponto de vista das audiovisualidades, a pensar justamente nessa perspectiva de um audiovisual expandido como potência, como memória, né, onde autores como Alino Machado, Manovich, Henry Bergson, para falar da dimensão da memória, o Eisenstein, na toda a perspectiva do cinematismo, ou caras mais contemporâneos como Mark Hansen, que discutem justamente a perspectiva do sujeito como construtor da imagem, são muito importantes. Essa dimensão tecnocultural, que nos faz pensar um pouco nessa ambiência em que as audiovisualidades se inscrevem, a gente toma Walter Benjamin como uma referência fundamental para pensar nessa relação, mas também autores mais contemporâneos, embora isso também seja discutível, né? Acho que Benjamin é talvez mais contemporâneo do que muitos que ainda temos hoje, mas Bolter e Grusin, na perspectiva da remediação, Wilhelm Flusser, Alexander Galloway e o McLuhan, né? Um autor também bem importante para a gente problematizar essa dimensão da transformação de um ambiente a partir da presença de uma materialidade, de um meio, de uma tecnologia. A dimensão da memória, né, caminha muito com a dimensão das audiovisualidades, porque aqui a ideia da memória é pensar em elementos que são durantes, ou seja, que persistem se atualizando na nossa tecnocultura, e faz com que, por exemplo, dimensões teóricas como a arqueologia da mídia sejam extremamente importantes, ou sejam uma das dimensões importantes para nós compreendermos a natureza dos nossos objetos, possamos, então, desenvolver as nossas pesquisas. E a perspectiva do design está muito relacionado à ideia da potência de nós termos uma pesquisa potencialmente projetual, no sentido de tentarmos, isso é uma atitude um pouco mais recente,
tentarmos nos filiar mais a uma dimensão de experimentação com os materiais pesquisados. Isso faz com que nós passemos a ter projetos que procurem, de alguma maneira, produzir impactos que não sejam somente, nisso não há nenhum demérito, né, na produção científica habitual de artigos e capítulos de livro. Eu navego aqui pelo site justamente para poder mostrar que o grupo, na sua dinâmica de trabalho, ele, para além daquilo que entendemos que é da essência do desenvolvimento científico, das orientações de mestrado e doutorado, o grupo trabalha muito em termos da produção de conteúdo, da discussão sobre a sua produção, de como é que ela dialoga com aquilo que está no seu entorno. Então, nós temos desde das questões mais reconhecidas de publicações, nas quais a gente pode destacar, por exemplo, o livro mais recente da professora Susana Kilp, Imagem, Duração e Teleaudiovisualidades na Internet. Então, se trata de uma síntese da pesquisa da professora Susana sobre a questão da televisão e como a televisão comparece como memória dentro dos ambientes digitais. Que TV digital é essa? Que TV que se coloca para dentro dos smartphones, e assim por diante. Ou o trabalho também da professora Sônia Montani, plataformas de vídeo, para pensar a ideia de uma ecologia audiovisual da web, investigando, na época, Justin TV e YouTube, né? Ou então, esse livro aqui, Tecnocultura Audiovisual, Temas, Metodologias e Questões de Pesquisa, onde, na época, os 4 professores que integravam o grupo publicaram seus projetos de pesquisa e colocaram esses projetos em diálogo uns com os outros. Então, nós fazíamos perguntas aos colegas e as perguntas também foram registradas dentro dos artigos e respondidas. Além disso, há outras publicações, coletâneas relacionadas aí ao evento que o grupo trabalha anualmente, chamado Semana da Imagem. Nesse evento, que se reveza em uma edição onde nós convocamos os nossos egressos ou nossos alunos com pesquisas em andamento para apresentar os seus trabalhos, como é o caso da edição que tivemos no primeiro semestre desse ano, com seus temas de pesquisa, como eu falei, do cinema, passando pelos games, enfim. E assim como a gente faz uma edição mais local, digamos assim, com os nossos egressos, ano passado a gente fez a chamada edição mais ampliada, em que nós chamamos, então, pesquisadores e profissionais do país ou do exterior, e os reunimos para discutir algumas temáticas. Então, por exemplo, ano passado a gente pensou um pouco na dimensão da preservação e da memória, com a Inês Menezes, que é uma preservadora audiovisual importantíssima para discutir as questões do que... E quando a gente pensa no que acontece com Cinemateca e outras instituições que procuram cuidar da memória do audiovisual, a gente só renova a importância desse debate, né? Ou então um artista digital como Lucas Bambosi, um cara, enfim, fundamental para problematizar esse audiovisual expandido, né? Além disso, tivemos também o professor Xavier Aldana Reis, da Universidade de Manchester, abordando a dimensão do found footage, né, esse horror de desktop aí, que também vem aparecendo nos conteúdos audiovisuais. Então, além disso, a gente também teve, ano passado, a presença do professor Peter Kraft, da Universidade da Califórnia, que é com quem a gente tem estabelecido as maiores parcerias internacionais. Já veio 2 vezes para falar bastante sobre questões relacionadas à criptografia, memória das mídias, historicidade das mídias, e também tem nos ajudado bastante a dialogar as questões do nosso grupo. Para além disso, né, a gente também tem um processo de tentar construir caminhos para ofertar para a comunidade e também para os próprios alunos, né, um pouco dos mecanismos das pesquisas que vão se estabelecendo nos trabalhos individuais dos nossos alunos de mestrado e doutorado. Essa série vem sendo chamada de tecnometodologias, então aqui é possível acessar através dos trabalhos já defendidos ou mesmo em andamento, mas na maioria dos casos já defendidos, um pouco da explicitação dos caminhos metodológicos que os alunos desenvolveram nas suas pesquisas específicas, né, o que também se torna, né, um interessante banco de dados para que futuras pesquisas possam ir se desenvolvendo, apoiando-se umas nas outras, né. Além disso, nós também, com o evento recente da pandemia, por iniciativa também do chamado grupo de mídias que nós temos aqui dentro do curso, dentro
do grupo de pesquisa, né? Foi feita a série Audiovisualidades na Pandemia, ou seja, uma série de conteúdos, textos e reflexões desenvolvidos pelos nossos alunos a respeito das questões relacionadas à pandemia e de como é que nós poderíamos pensar nas audiovisualidades a partir daí. Esses materiais que vocês estão vendo aqui no site, eles também vão circulando, né? Aqui também há outras questões, são entrevistas realizadas, mapeamento dos egressos, e que a gente vai com isso, né, procurando colocar em circulação os materiais desenvolvidos pelos alunos, né? Isso vai tornando, né, dinâmica a nossa atividade, e com isso também vai permitindo com que a gente também tenha o trabalho, enfim, alcançando, né, outras localidades. Uma sugestão também é conhecer o nosso canal no YouTube, onde a gente tem um conjunto bem significativo de vídeos que resgatam várias edições da Semana da Imagem, com convidados aí que circulam no país inteiro, como Eric Felinto, o pessoal da UFMG, que trabalha também com a dimensão da imagem. A gente tem aí uma série de pesquisadores, Máximo Canevati, que é um grande parceiro nosso, que, né, trabalha muito com a dimensão da cartografia. Enfim, são conteúdos, eu acho que bastante interessantes aí, que servem como guia, né, para a gente entender um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Outra sugestão é o nosso próprio perfil do Instagram, né, em termos de colocação de conteúdos aqui. Eu quero destacar essa live que nós vamos ter amanhã com o diretor do Museu de Comunicação aqui do Rio Grande do Sul, o Wellington Silva, onde eu e a professora Sônia vamos estar conversando um pouco sobre essa relação museu e comunicação, na medida em que nos interessa muito essa dimensão memorial dos objetos midiáticos, especialmente aqueles inseridos na tecnocultura audiovisual, e nós estamos iniciando um processo de parceria com esse Museu da Comunicação, e essa parceria potencialmente poderá, né, ofertar aí alternativas para o desenvolvimento das nossas pesquisas, e quem sabe até um espaço onde as nossas pesquisas possam estar, né, aparecendo nesse Museu da Comunicação. Então, a gente está muito interessado nesse movimento mais recentemente de experimentar mais com os materiais e também de estabelecer relações mais fortes com a comunidade, né? Conforme vocês viram no vídeo, né, algumas das pesquisas desenvolvidas pelos docentes, no caso da minha, giram um pouco da dimensão da memória das mídias e que se produz no próprio ambiente midiático, mesmo online, né? Então, minha pesquisa anterior fez um mapeamento a respeito de um conjunto aí de práticas de construtos de memória na web, onde a gente consegue identificar os diferentes formatos mais institucionais ou mais experimentais com os quais a web procura construir a memória dos meios e também de si mesma, né? Então, desde aqueles sites mais conhecidos como Internet Archive até experiências um pouco mais experimentais, como Restart Page e outras, né, que procuram, de alguma maneira, dar conta dessa interessante dimensão efêmera do ambiente das mídias e do ambiente das mídias online mais ainda. Então, além desse trabalho desenvolvido na minha pesquisa, cuja preocupação hoje, a pesquisa amadureceu para essa dimensão laboratorial, né? Então, atualmente a gente tem feito bastante conteúdo para discutir essas questões da memória do online ou no online, e dentro disso, esse meu projeto de laboratório das mídias online está muito interessado na presença bastante fragmentada, bastante dispersa dos conteúdos audiovisuais de emissoras de televisão que já não estão circulando nas nossas telas televisivas, como MTV, Rede Manchete, aqui no Rio Grande do Sul, algumas emissoras locais, e que desaparecem por completo nessa relação bastante efêmera do conteúdo audiovisual como um todo, e reaparecem no ambiente da web com coleções inusitadas desenvolvidas por iniciativas não institucionalizadas e que constroem, né, um audiovisual bastante disperso, mas ao mesmo tempo bastante interessante de ser pensado no interesse que as pessoas têm de preservar determinados aspectos dessas emissoras e, enfim, tudo que repercute a partir daí, né? Além disso,
A gente também tem o trabalho da professora Sônia Montânio, que tem trabalhado com a perspectiva do seu laboratório do audiovisual em rede, das chamadas cidades audiovisuais. Ela está trabalhando com a cidade de Osório, num projeto bastante interdisciplinar, então reunindo a ideia de smart cities com o pessoal da informática, os aspectos geográficos com o pessoal da geologia, e também os aspectos históricos com o pessoal de história. Então, vários programas de pós-graduação da Unicinos têm se interligado nesse projeto aqui das cidades audiovisuais, que está recém começando, está iniciando esse ano, e tem sido uma experiência bastante rica aí da gente conseguir colocar a dimensão audiovisual para que a própria universidade perceba, né, a potência que isso tem de organizar outras áreas do conhecimento. Aqui o blog da professora Suzana, de uma série de questões conceituais do nosso grupo de pesquisa também são abordados. Opa, isso aqui é minha caixa de e-mail, muito prazer. E aqui está o site da professora Sônia Montânio. Aqui uma edição da revista Fronteiras, que é do nosso PPG. Nós tivemos 2 edições no ano passado ligadas ao trabalho do grupo de pesquisa, onde eu coeditei junto com o professor Peter Krapp, então, enfim, mostrando essa série de aproximações aí em termos de internacionalização. Bom, gente, da minha parte, assim, uma visada mais geral do trabalho do grupo de pesquisa, só queria enfatizar um pouco essa perspectiva e o nosso interesse, né, em construirmos também com outros grupos que se estabelecem no país interessados na dimensão audiovisual, enfim, a nossa perspectiva, a nossa angulação e a nossa disponibilidade aí para trocas e para outras oportunidades aí da gente levar a nossa pesquisa. Em linhas gerais é isso, tá? Agradeço bastante. Ali no site do programa tem todas as redes e sugiro, enfim, que quem se interessa possa acompanhar. Temos tido bastante satisfação em encontrar novos parceiros aí para o desenvolvimento das nossas atividades. Eu fico à disposição de todos, muito obrigado. Não sei, acho que estourei um pouco tempo aí, mas o Dário deu assim um pouco de flexibilidade, então a gente usa. Tá. Gustavo, bem interessante a proposta do teu grupo de pesquisa, eu acompanho um pouco ele, né, nas redes sociais, mas nunca tive um contato efetivo com ele. Eu tenho relativamente contato contigo devido à questão também das publicações que às vezes eu passo contigo na revista Gêmeos, né, que eu acho bem interessante nesse ponto. E vocês vão partir um pouco da questão de estudos de plataformas, vocês vão um pouco desse viés, assim, nesse sentido, porque eu não conheço muito bem alguns membros pesquisadores, né, mas eu lembro esqueci o nome do professor agora, que eu sei que ela estuda um bom tempo de TV, né, e agora migrou para estudo de Twitch, não vou lembrar o nome dela agora, tu falou, que ela, de língua espanhola. Professora Sônia Montânio. Sônia Montânio. Uhum. Que eu conheço, né? E se vocês estão com essa coisa de fazer pesquisas ligadas mais a plataformas também, nesse sentido? Bom, obrigado, Dário. A dimensão das plataformas enquanto conceito tem ingressado um pouco mais nas nossas discussões agora, na medida em que a gente também, acho que faltou falar um pouco isso na apresentação, que é uma questão também para nós bem relevante, que a gente coloca o grupo, não sei se quem assistiu a apresentação do grupo de pesquisa Cult Pop da professora Adriana Amaral aqui no evento, acho que foi no dia de ontem, ela mencionou, me parece, alguns projetos que a gente trabalha em conjunto. Então, a gente tem experimentado isso de maneira mais efetiva no programa recentemente. Então, junto com o Cult Pop, a gente participou de projetos onde essa dimensão de trabalhar seja a cultura de fãs, ou seja a dimensão também da música pop, apareceu em outros projetos, como Porto Alegre, o projeto Poa e Manchester, que a gente fez na época com o professor Michael Godard, e também no PROCAD, que a gente teve com a UF e a UFPE, nas cartografias do som e da imagem, né, onde também a gente conseguiu colocar o nosso trabalho em diálogo com outras perspectivas. Essa dimensão da plataforma, a gente fez uma experiência agora no primeiro semestre, nós trabalhamos não só com Cult Pop, mas também com o Laboratório do Ciberacontecimento, do professor Ronaldo Ren, nosso colega da Unicinos, e também, principalmente, com o DigiLabor, do professor Rafael Groman, que é um grupo de pesquisa que investe bastante nessa discussão sobre plataformização do trabalho. Então, nós fizemos um seminário conjunto desses grupos de pesquisa com os alunos, né, e justamente aí trouxemos alguns convidados internacionais, né, potencializando um pouco essa característica do remoto,
E justamente nosso desafio com os alunos foi justamente que eles pudessem, então, compreender que aspectos dessa discussão de plataforma poderiam subsidiar e atualizar essa discussão atual dos grupos de pesquisa, e da mesma maneira, o que os grupos de pesquisa desenvolvem que podem também contribuir para os estudos de plataforma. Então, do ponto de vista aqui do TECAV, a gente acho que está começando a absorver questões conceituais, mas em breve também problematizar do ponto de vista mais experimental essa discussão. Então, é algo bem do momento, assim, da gente está começando a tentar dialogar um pouco mais, não só com autores, mas também do ponto de vista mesmo da experiência com a materialidade. Que eu estava imaginando um pouco dessa vinculação, porque tem o Digital Labor, como tu falou, né? Que tem essa Isso. coisa muito forte, só que uma perspectiva bem no sentido de ciências sociais, um pouco de Exato. relações de trabalho, sociologia do trabalho, né? E ele não é tão Isso. assim mídia, né? E aí, no caso, eu vi outro tipo de pop, ele tem essa vinculação mais, tipo, produção midiática. Eu estava imaginando assim, vocês estavam fazendo meio que uma articulação. Então, Isso, exatamente. o Unicinos se tornou um pouco de referência na questão, eu penso. Tem um projeto que a gente está tocando, ele é liderado pela Adriana, mas a gente também colabora, porque ele tem bastante essa dimensão imagética, que é com o pessoal da Alemanha, nessa misleading images, né? Então a gente trabalha a questão do deepfake, também enfim, andou pausado em função das questões da pandemia, mas está sendo retomado para justamente pensar nessa dimensão imagética da fake news, do deepfake. Então, também a gente está costurando um pouco por aí esse diálogo entre os grupos de pesquisa, porque isso é uma coisa, infelizmente, até um tempo atrás, um pouco comum na academia. Às vezes a gente não conversava direito com o vizinho de sala, né? E agora, por N circunstâncias, a gente tem também conseguido perceber essas zonas de interface de mobilização.